Da série Somas Telescópicas, bacana, essa é a primeira soma telescópica que eu encontrei na minha vida aos 16 anos, né? Estudando trigonometria. 16? Não, eu tinha 15, né? Eu tinha 15 ainda. Então foi aos 15 e foi no material rumo ao ITA. Então, basicamente, eu vou tentar mostrar para quem está vendo esse vídeo a beleza e o raciocínio do que é uma soma telescópica. E ela pode aparecer tanto em uma soma de tangentes, por que não? Quanto numa soma de cossecantes, quanto, por exemplo, uma diferença de números. Ou seja, algumas ideias elas são imprescindíveis, certo? Então, a coisa, né? Quando eu vi essa primeira coisa, cara, eu demorei muito para resolver esse negócio. Eu só fui resolver depois que eu fiquei um pouquinho mais maduro. Mas mesmo assim, a ideia é linda e quem tem 14, 15 anos, cara, vai gostar demais disso daqui. Por quê? Porque é o seguinte, cara, o que ele fala pra gente? Só, literalmente, certo? Tem uma palavra, calcule, e uma expressão. Tangente de alfa mais 1 sobre 2 tangente de alfa sobre 2, mais pontinho, 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 mais 1 sobre 2 elevado a n, tangente de alfa sobre 2 elevado a n. Poxa, cara, qual vai ter que ser a nossa principal ideia aqui? Seguinte, sabendo que você tem alguns backgrounds e que você estudou pra caramba trigonometria ali no início, certo? Supondo que você já tem isso como bagagem, a gente vai precisar de algumas coisas para resolver. Acho que a primeira delas, cara, envolve muito a gente resolver essa questão 7 antes de atacar essa questão aqui, certo? Então é o seguinte, bora lá. Sabendo que A1 é igual a 1 e AN mais 1 é igual a AN mais 1 é igual a N sobre 1 mais N vezes AN, o termo A 2025 é igual a... Agora, a gente tem uma coisa aqui muito bacana para saber, que é o quê? Cara, eu quero saber qual é o meu termo A 2025, né? Meu termo A 2025. Então, o que seria bom, né? Seria bom eu ir com o meu N até 2024 para ficar algo parecido com A 2025 igual a 2024 sobre 1 mais 2024 vezes A 2024, certo? Isso daqui eu estou escrevendo o termo A 2024 em função do A 2024, em função do A 2025, né? Estou escrevendo o A 2025 em função de 2024. Então, isso daí eu posso fazer também para o A 2024 em função do A 2023, ou 2023 em função do A 2022. Mas onde que está a lógica por trás disso daqui, meu povo? É o seguinte, o que ele quer, né? Ele quer o termo A 2025. Então, uma boa manipulação vai ser a seguinte, com a seguinte ideia. Cara, tu só vai sair quando tu perceber, né? Tu só vai sair desse problema quando tu perceber o seguinte. Quando tu tem A elevado a N mais 1 igual a elevado a N, né? A N mais 1 igual a N sobre 1 mais N vezes a N. Esse tipo de situação onde você tem uma fração que o denominador é apenas um termo e o seu, no caso, o seu numerador é apenas um termo e o seu denominador são dois termos, só que eles estão somando. Então, a principal ideia, cara, por incrível que pareça, vai ser a gente elevar a menos 1 de ambos os lados. Isso daqui, cara, é genial. Por quê? Porque quando a gente tem esse tipo de configuração, vai aparecer uma coisa muito importante para a gente, que é o quê? Ó, quando tu eleva menos 1 do lado esquerdo, vai ficar 1 sobre a n mais 1 igual a 1 mais n vezes a n sobre
AN. Aí, o que tu pode fazer? Tu pode meio que distribuir esse denominador, certo? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre AN mais N vezes AN, tudo isso dividido por AN, beleza? Pô, tranquilo. Então, esse AN vai acabar cancelando com esse AN, e aí eu consigo deixar isolado o meu N. E se eu passar esse AN para o outro lado, como é que fica? 1 sobre AN mais 1, menos 1 sobre AN, isso daqui é igual a N. Cara, isso daqui tem cheirinho de soma telescópica, e realmente é. Por quê? Porque quando eu estou falando sobre soma telescópica, eu quero, de alguma maneira, ver um padrão, e esse padrão ele tem que se repetir, de tal maneira que eu consiga prever, né, eu estando no início e indo até o final das minhas contas. Então eu consigo prever como é que essas coisas vão se comportar, certo? Então esse é o primeiro passo. Pô, cara, aí é o seguinte, né? Por que isso daqui é fantástico, é lindo, né? Ó, o passo pra gente resolver essa questão já foi, certo? Só que é o seguinte, cara, esse passo de você notar e perceber que quando você eleva a menos um dos dois lados, as coisas se transformam, cara, é genial, certo? Então, você pode até pensar, cara, eu vou até 2024, né? Então, o N vai até 2024. Com isso, eu chego que 1 sobre a 2025, porque é 2024 mais 1, menos 1 sobre a 2024, vai ter que ser surpreendentemente igual a N, que é o quê? 2024. Poxa, bacana. Aí eu vou fazendo isso para outros, né? Eu vou fazendo isso, sei lá, para 1 sobre 2024, né? 1 sobre a 2024. Aí você vai fazendo 2024 aqui, aí aqui 2023, aí aqui 2023, né? 1 sobre 2023, aí aqui 1 sobre 2022, aí isso daqui 2022. Só sei que a partir daqui, cara, é só ladeira abaixo, certo? Se você já sabe mais ou menos como funciona, então você vai chegar em 1 sobre por exemplo, A5 menos 1 sobre A4, A4 igual a 4, mais. Aí você vai fazendo isso para todos esses caras aí, certo? Poxa, bacana. Aí você chega em 1 sobre A4 menos 1 sobre A3 igual a 3. 1 sobre A3 menos 1 sobre A2 igual a 2. E aí você chega no fatídico 1 sobre A1, A2, né? Menos 1 sobre A1 igual a 1. E aí a gente reduziu até A1, porque a gente sabe quem é A1, certo? Nós sabemos quem é A1 porque foi dado, foi o que ele deu pra gente. E aí a soma telescópica vai vir agora. Por quê? Porque eu vou somar, literalmente, todos esses cabos aqui. Então, esse cara mais esse cara bem aqui, mais, e mais, me garantem isso, certo? Então, o que eu vou agora olhar, né? Esse A2, quando eu somar, vai cancelar com esse cara. Esse A3 cancela com esse cara. Esse A4 cancela com esse cara. E aí eu já consigo ver o padrão de que esse A5 vai cancelar com algum cara daqui. Essas coisas vão se cancelar e tal. E aí eu vou chegar lá na parte de cima, em que esse cara vai cancelar com esse cara vai cancelar com esse, certo? Pera aí, não. Esse cara se cancela com esse cara com esse cara com esse, e fica apenas um 1 sobre A 2025, que é o que a gente quer. Então, na parte do lado esquerdo, fica 1 sobre
A 2025 menos 1 sobre A1 igual. Bem, a gente fez a soma do lado esquerdo. Então, a soma do lado direito vai ser o quê, né? 2024, 2023, mais 2022, mais até 1. E isso é a famosa soma de Gauss, que a gente já sabe fazer, certo? Ou seja, soma de Gauss, né, para quando você tem uma PA com razão constante, vai ser n mais 1, tudo isso dividido por 2. E aí, acabou, né? Eu sei que o meu n vai até o 2024, realmente foi. Começou no 1 e foi até o 2024. Então, ficou 2024 vezes 2025, né? N mais 1, dividido por 2. Poxa, bacana. E aí, eu vou passar esse 1 sobre A1 lá para o outro lado. Vai ficar 1 sobre A 2025 igual a 2024 vezes 2025 sobre 2 mais 1 sobre A1. O A1, ele deu que é 1. E aí, 1 sobre A 2025 vai ser igual a 2024 dividido por 2, 2012, vezes 2025, mais 1. Você vai elevar todo mundo aqui por menos 1 para chegar no valor de A 2025, certo? Então, A 2025 vai ser 1 sobre 2012, 2025, mais 1. Beleza? Então, é basicamente essa a ideia. Tudo bem? E aí a gente vai estar na letra C, né? 2025, 2012, mais 1, né? 2012. É 2012 ou 1012, né? É 1012. Você pega a metade de 2024, né? Metade de 2024 é 1012. Beleza? Então aqui, ó, 1012. É isso. A ideia é essa. Bem, agora eu já falei, basicamente, que a ideia dessa questão, ela serve muito, certo? Até no jeito que a gente consegue resolver ela, como inspiração para resolver essa questão aqui. E ela diz o quê? Calcule. Calcular o quê, né? Bora lá. Bora fazer essa maracutaia aí. Seria um enunciado melhor a gente basicamente escrever desse jeito. Ache ou encontre, né? Uma expressão fechada para aí S igual a... Certo? Então, eu acho que seria melhor esse enunciado. Mas calcule também tá bacana, né? Porque você vai ver que com apenas uma palavra você consegue fazer uma questão que dá 3 páginas. Mas bora lá. Bem, uma vez que você conhece a soma de arcos, certo? Soma de arcos. Beleza? Ou seja, o famoso seno de alfa mais beta, né? Com dois ângulos, alfa e beta, pertencentes a, sei lá, a 0,2π, pode ser? Sem considerar as voltas, né? Então, você deve saber muito bem que o seno de alfa mais beta é seno alfa, cosseno beta, cosseno alfa. Você também deve saber que o cosseno de alfa, né, o seno de alfa menos beta, o seno de alfa menos beta é seno alfa, cosseno beta, menos seno beta, cosseno alfa. Também você deve saber que o cosseno de alfa mais beta é o seno, no caso, o cosseno de alfa, cosseno de beta, menos, tudo bem?
menos seno beta, seno alfa. Eu não vou estar muito preso aqui a fórmulas, eu só quero que meio que vocês entendam o raciocínio que está por trás, né? Então eu só vou meio que dizer que, cara, tu tem que saber a soma de arcos, é o mínimo. Então, que eu vou deduzir, tá? Ainda. Então, alfa mais ou menos beta, isso daqui vai dar seno alfa, cosseno beta, mais ou menos seno beta, cosseno alfa. E aí, o famoso cosseno alfa mais ou menos beta, isso sendo igual a seno alfa, né, ou cosseno alfa, cosseno beta, menos mais, certo? Quando aqui é mais, aqui é menos, quando aqui é menos, aqui é mais. Seno alfa, seno beta. E aqui é o grande ponto, né? Quando a gente faz a divisão dessas duas expressões, a gente dá uma manipuladinha e aí a gente chega aqui, seno sobre cosseno é obviamente que é uma tangente, né? Então eu posso dizer que aqui é tangente de alfa mais ou menos beta. E então, isso daqui, quando eu tenho tangente de alfa mais beta, vira a tangente de alfa, tudo bem? Menos mais, certo? Quando aqui é mais, aqui é menos. Quando aqui é menos, aqui é mais. Então, tangente de alfa menos beta sobre 1 menos mais, ou mais menos. Mais menos, tangente alfa, tangente beta. Ou seja, basicamente, você divide essas duas equações, você dá uma manipulada e você encontra essas duas expressões. Você encontra que a tangente de alfa mais ou menos beta é igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa tangente de beta. Mas também você pode encontrar, né, se você escolher a tangente de alfa mais beta, você encontra que a tangente de alfa mais a tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. E aí, o que é importante para a gente? É quando o caso for alfa igual a beta, tudo bem? Então, o que a gente pode ver, né? A tangente de alfa mais alfa, ou eu posso simplesmente dizer que alfa é igual a beta, que é igual a teta, né? Então, a gente pode dizer que teta mais teta é igual a tangente de teta mais a tangente de teta sobre 1 menos a tangente de teta vezes a tangente de teta. E aí a gente conclui que isso daqui é 2 vezes a tangente de teta sobre 1 menos a tangente ao quadrado de teta. É isso. Beleza? Então, eu posso dizer que teta mais teta é 2 teta. Então, tangente de 2 teta vai ser 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente ao quadrado de teta. Então, a gente chega em uma expressão muito parecida, onde, basicamente, a gente tem a mesma manipulação, a mesma ideia de fazer essa ideiazinha aí, de proporcionar uma soma telescópica. Porque, cara, na real, na moral, como é que tu vai pensar um jeito de tu sair dessa soma horrível de tangentes, onde você tem a tangente de alfa mais meio da tangente de alfa sobre 2 mais 1 quarto da tangente de alfa sobre 4 mais até 1 sobre 2 elevado a n vezes a tangente de alfa sobre 2 elevado a n. Cara, não tem condições, certo? Então, a principal ideia que a gente vai usar é essa manipulaçãozinha, beleza? A única coisa que você tem que ter, né, de conhecimento prévio é isso, tá? Então, a gente vai usar essa ideiazinha para resolver. E aí, o que você vai ver de padrão, né? Bem, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou elevar a menos um dos dois lados, fazendo o mesmo procedimento de antes. Por isso que foi necessário eu fazer aquela questão antes. Então, 1 sobre a tangente de 2θ
igual a 1 menos a tangente ao quadrado de θ sobre 2 tangente de θ. Isso igual a... Aí tu distribui, como a gente fez. Então, 1 sobre 2 vezes 1 sobre a tangente de θ menos 1 sobre 2 vezes a tangente de θ. Agora, a nossa principal ideia é o quê, cara? Meio que formalizar isso de algum jeito. Então, eu posso dizer que 1 sobre a tangente de 2θ, ou seja, o inverso da tangente de 2θ, é a cotangente de 2θ. Beleza? 1 sobre 2 vezes. Quem é o inverso da tangente? Pô, é a cotangente. Então, a cotangente de θ menos 1 sobre 2 da tangente de θ. Certo? Então, o que eu vou querer fazer além do mais aqui, cara? Eu vou querer meio que dar uma isolada na minha tangente, né? Porque é o que me importa, certo? Por quê, cara? Porque tá vendo que eu inverti e aí apareceu uma diferença. Isso é muito bom, certo? Isso é muito bom. Então, eu vou dar uma isolada nessa tangente e vai continuar tendo uma diferença. Sabe que é uma diferença entre cotangentes. E, cara, isso é muito bom. Isso é fenomenal. Então, meio de tangente de θ igual a 1 sobre 2 cotangente de θ menos cotangente de 2θ. Então, cara, a partir disso, eu posso literalmente fazer algumas manipulações, alguns traquejos, mas a partir desse momento agora, a gente vai colocar, né, esse nosso problema aliado com o que a gente descobriu fazendo as manipulações e meio que sentindo cada vez mais o cheirinho da soma telescópica aparecendo. Então é isso que a gente vai fazer, certo? Bacana. Então, a gente vai trazer mais um pouquinho para cá, certo? E a gente vai dar uma manipulada a mais. A partir disso, cara, a gente vai fazer alguns testes, certo? Poxa, quais testes? Para a gente ver algum padrão, né? A partir dessa forma. Então, qual seria esse padrão, né? Bem, bora lá. Quando a gente tem tangente de alfa sobre 2, o que a gente quer, né? A gente sabe que eu tenho um determinado θ, então eu tenho θ aqui, certo? Aqui eu tenho θ e aqui eu tenho 2θ, tudo bem? Então, se por exemplo aqui for alfa, aqui é alfa sobre 2 e aqui também é alfa sobre 2, beleza? Então, o que eu posso dizer? Eu posso falar o seguinte, cara. Eu posso falar que eu posso ter meio da tangente de alfa sobre 2, certo? Igual a meio de cotangente de alfa sobre 2, beleza? Menos a cotangente de alfa, tá? Posso ter meio da tangente de alfa sobre 4 igual a meio da cotangente de alfa sobre 4 menos, tudo bem, a cotangente de alfa sobre 2. Olha, muito bom, né? Por que muito bom? Calma aí, vocês já vão ver o porquê que isso é muito bom. Porque, cara, quando eu for pro alfa sobre 8, eu vou ter que 1 meio de tangente de alfa sobre 8 vai ser igual a 1 meio de cotangente de alfa sobre 4. Justo, né? Não, de alfa sobre 8. Alfa sobre 8 menos a cotangente de alfa sobre 4. É isso? É isso. Aí é o seguinte, cara. De acordo com o padrão que está acontecendo aqui, esse cara aqui é o nosso segundo termo, certo? Então eu começo do 2 elevado a 0 e vou para o 2 elevado a 1. Depois eu vou para o 2 elevado ao quadrado, que é justamente o alfa sobre 4. E o 2 elevado ao cubo é o alfa sobre 8. Então, 2 elevado ao cubo, né, é 8. Então, isso daqui é 1 sobre 8. E aí, qual vai ser a nossa ideia?
Nossa ideia é transformar esse 1 sobre 2 em 1 sobre 8. Para isso, eu preciso multiplicar toda a minha equação por 1 sobre 4. Então, aqui eu vou multiplicar por 1 sobre 4. Aqui, naturalmente, eu vou multiplicar todo mundo por 1 sobre 2. Bacana? E aqui, eu já tenho 1 sobre 2 aí, então vou deixar aí normalmente. Então, eu posso repetir tudo isso para a gente ver um padrão. Então, esse padrão vai ser meio da tangente de alfa sobre 2 igual a meio da cotangente de alfa sobre 2 menos a cotangente de alfa. Poxa, bacana. Então, isso daí é quanto, né? Eu vou para o próximo. O próximo vai ser 1/4 da tangente de alfa sobre 4, beleza? Igual a 1/4 da cotangente de alfa sobre 4 menos 1/2 da cotangente de alfa sobre 2. Vocês já estão sentindo? Tá aparecendo, né? Tá, bora lá. Para mais um. Então, 1 sobre 8, que é 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2. Tangente de alfa sobre 8 vai ter que ser igual a quanto, né? 1 sobre 8 cotangente de alfa sobre 8 menos 1 sobre 4 cotangente de alfa sobre 4. Cara, a partir daqui, a matemática diz tudo pra gente. Por quê? Porque você tá vendo um padrão, cara. Qual é o padrão? Eu, naturalmente, vou ter que pegar e somar esse meio com esse 1/4, com esse 1/8, que vai ser somado com 1 sobre 16, que vai ser somado com 1 sobre 32, que vai ser somado com 1 sobre 64, que vai ser somado até 1 sobre 2 elevado a n. Então, o padrão que está se estabelecendo aqui é que, ao somar essas expressões, esse primeiro termo de um cancela com o segundo termo do outro. Esse primeiro termo de um cancela com o segundo termo do outro. Até o momento de que eu tenho, né, o que nas minhas expressões? Eu sei que 1 sobre 16 tangente de alfa sobre 16 é igual a 1 sobre 8. Vai ser 1 sobre 16, né? 1 sobre 16 cotangente de alfa sobre 16 menos 1 sobre 8 cotangente de alfa sobre 8. Essa cotangente sumiu com essa cotangente e aí eu sei, com esse padrão, que essa cotangente vai sumir com alguma outra cotangente no meio. Até isso daqui chegar em quanto, cara? Até isso daí chegar em 1 sobre 2 elevado a n. Beleza? E aí isso daqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a n, tangente do que? De alfa sobre 2 elevado a n, certo? Isso naturalmente vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a 1 sobre 2 elevado a n, cotangente de 1 sobre 2, de alfa, né? De alfa sobre 2 elevado a n, certo? Menos 1 sobre 2 elevado a n menos 1, cotangente de alfa sobre 2 elevado a n menos 1. Só que eu sei o padrão que está se estabelecendo e eu sei que esse elemento vai cortar com algum outro elemento dali com total segurança. E essa soma inteira eu posso dizer, né, de 1 sobre 2 tangente de alfa sobre 2 até 1 sobre 2 elevado a n tangente de alfa sobre 2 elevado a n, que ela vai ser literalmente o quê? 1 sobre 2 elevado a n, cotangente de alfa sobre 2 elevado a n, menos cotangente de alfa, certo? Só que pensa, cara, o que ele quer? Ele quer S igual a tangente de alfa, S igual a tangente de alfa, mais essa soma infinita, essa soma finita, né? Em função de n. Então,
qual vai ser a nossa principal ideia? Dizer que essa soma aqui é uma soma S1, essa soma S é uma tangente de alfa mais S1, e aí eu digo que o meu S, finalmente, é igual a tangente de alfa mais 1 sobre 2 elevado a n, cotangente de alfa sobre 2 elevado a n, menos a cotangente de alfa. Beleza? Aí, o que eu posso fazer é dizer que S é tangente de alfa, menos cotangente de alfa, mais 1 sobre 2 elevado a n, cotangente de alfa sobre 2 elevado a n, por exemplo. Acabou. E aí a gente conseguiu a nossa resposta, certo? Eu poderia, sei lá, manipular aqui mais um pouquinho, dizer que aqui é tangente de alfa, menos 1 sobre tangente de alfa, aí mais 1 sobre 2 elevado a n, cotangente de alfa sobre 2 elevado a n, e dar uma enfeitada a mais, mas não tem necessidade. Mas eu poderia fazer isso. Poderia dizer que essa é a tangente ao quadrado de alfa, menos 1, sobre a tangente de alfa, mais 1 sobre 2 elevado a n, cotangente de alfa sobre 2 elevado a n. Então eu posso falar essas duas coisas aí, beleza? Então, espero que seja instrutivo para quem é novo, para quem está vendo isso pela primeira vez. Isso daqui, quando eu tive basicamente essa sacada de fazer isso, cara, demorou bastante. Se você for um gênio, que bom. Espero que tenha sido rápido. Mas, assim, para quem é humilde que nem eu, humilde intelectualmente, mas com o coração ardente, e gosta muito de ensinar, gosta muito de aprender, gosta muito de passar o conhecimento para frente, tá aí essa questão que para mim é uma das questões mais favoritas, certo? Da sua lista de somas telescópicas. Mas tem aquele ditado, né? Aquele cara que tem questões favoritas é aquele cara que não fez muitas questões. Se ele tem questões prediletas é porque, né? Mas aí tem uma diferença entre questões que te marcam e questões que você faz. Então, é tipo ler livros, né? Uma vez Luiz Henrique Felipe Pondé, sei lá, o Pondé disse que não existe essa parada de leitor falar que existem livros preferidos, certo? Não tem sentido um leitor que ler muito, ler vários livros, ter livros preferidos. E, cara, eu não penso assim, não. Eu penso que o cara, tá, ele pode até dizer que tem livros preferidos, mas não é em questão de livros preferidos ser o sinal de que aquele cara lê pouco, mas é sobre as ideias que marcam, sobre as coisas que te marcam. E as questões têm raciocínios e ideias que te marcam também. Então, às vezes elas se tornam preferidas por essas ideias que surgem, que aparecem, que desaparecem. E é a mesma coisa com os livros, com a literatura. Beleza? Até mais. E é isso. Valeu.